Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um momento de oração, de colocar a nossa vida diante de Deus, né? Pedir que o Senhor sempre venha em nosso auxílio, nos auxiliando e ajudando para mais um dia. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui para celebrar muitas coisas bonitas e muitas coisas importantes. E é por isso, então, que a gente começa esse nosso momento de oração pedindo que o Senhor olhe por cada um de nós, pela nossa vida. Começamos esse dia agradecendo, louvando, pedindo esta presença de Deus que é tão necessária para nós e para a nossa vida. E a gente quer colocar, E a gente quer colocar diante de Deus a nossa vida. Queremos pedir a proteção, queremos pedir a bênção, queremos pedir muitas coisas boas e bonitas para a nossa casa. E com certeza, E com certeza a gente vai pedir proteção, a gente vai pedir que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor conduza os nossos caminhos, que o Senhor se coloque cada vez mais na nossa vida, que Ele abra os nossos caminhos e assim por diante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai iniciar este momento maravilhoso, que o Senhor possa, então, seguir firme, que a gente possa seguir firme, vivendo esse dia. E nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos chama atenção para uma coisa, para o cuidado com a sua igreja, o zelo para com a igreja. Nós temos uma casa, nós temos um porto seguro, nós temos um lugar aonde chegar, nós temos um lugar aonde nos apoiar. Então, com toda certeza, Deus, Ele vem pedir, Ele vem pedir que a gente cuide bem desta igreja. Porque se a gente não cuidar bem desta igreja, nós não teremos nem sequer aonde rezar. E é isso que a gente vai, então, estar rezando e vivenciando neste momento de oração. Tá? Vamos, então, pedir que o Senhor olhe por nós, pela nossa vida, por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E se você quiser compartilhar, marcar alguém, convidar alguém, sinta-se à vontade, tá? Se você quiser, então, convidar, marcar alguém, sinta-se à vontade. Com toda certeza, a gente vai chegando até tantos outros lugares também, Então, peçamos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E esse Deus é maravilhoso, porque Ele vem nos cuidar, vem nos proteger, vem nos amar sempre e cada vez mais. E é por isso, então, que a gente vai pedir o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, ele muda, ele transforma, ele faz as coisas serem diferentes, ele faz as coisas darem certas, Deus seja louvado por tudo isso, Deus seja louvado por tantos momentos bons que Ele vai fazendo no nosso coração e na nossa vida. Por isso, digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
e vamos olhar para a palavra de Deus que é muito especial para a nossa vida. Nós estamos prestes a finalizar, né? Nós estamos prestes a finalizar o ano litúrgico da igreja. Sábado, domingo, nós vamos estar celebrando, né? Sábado e domingo, nós vamos estar celebrando a festa de Cristo Rei. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo é coroado como Rei da terra e do céu, Rei do universo. Essa é a festa. E aí nós terminamos o ano litúrgico e já começamos a semana da preparação para o Santo Natal. Começamos o Advento. Então as leituras de hoje, essa semana, tem esse tom de despedida, de cuidado, de olhar mais concretamente para algumas coisas. E é esse o sentido do Evangelho de hoje. Lucas capítulo 19, versículo 45 ao 48. Lucas capítulo 19, versículos 45 ao 48. Aí a gente quer colocar diante de Deus esta palavra, a gente quer colocar diante de Deus tantas coisas boas e tantas coisas bonitas. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, que Deus possa nos colocar esta palavra como uma palavra divisor de águas na nossa vida. Por isso, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente olha hoje aqui para esta palavra de Deus. A gente olha hoje aqui para esta palavra de Deus que é muito forte. Esta palavra de Deus, ela começa mostrando Jesus que entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, porque o templo, naquela época, equivale hoje à nossa igreja. Jesus entrou no templo e o templo para Jesus, assim como para cada um conosco, né? O templo para Jesus, assim como para cada um conosco, é a casa de Deus. É onde Deus está, é onde Deus se manifesta, é onde Deus faz tantas coisas boas acontecer. É onde a gente pode chegar e encostar a nossa cabeça. É onde a gente pode chegar, fazer nosso momento de oração. Jesus está falando hoje da igreja. Jesus está falando hoje da sua igreja. E por que Jesus expulsa naquela época, né, vendedores, comerciantes? Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham tomado conta do templo. E essas pessoas, elas estavam inclusive machucando o povo, colocando um fardo muito grande nas costas do povo. E isso estava fazendo com que o povo sofresse, com que o povo perdesse a paz e tantas outras coisas, né? E é assim que a gente, entende a atitude de Jesus.
entra no templo, expulsa aquilo que não está bem, tira aqueles que estão brincando com a fé, tira, de perto aqueles que estão maltratando o povo. E aí a gente aprende uma coisa muito importante. Hoje nós temos um grupo de pessoas, Hoje nós temos um grupo de pessoas que também faz isso. Hoje nós temos um grupo de pessoas, inclusive até muitas vezes católicos, às vezes até de dentro da igreja, que criticam a igreja, que, que falam mal da igreja, que nada está bem. Jesus hoje também pode vir com essa ação, porque hoje nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina uma coisa muito importante. Ele nos ensina a amar a igreja, a cuidar a igreja, a transformar a nossa igreja, a fazer a nossa igreja um templo cada vez melhor. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele expulsa, os vendedores, cambistas, aquelas pessoas que estavam ali na igreja usurpando, acabando com aquele lugar de oração, Jesus está lembrando uma coisa muito importante. A igreja, a nossa igreja de pedra, a nossa igreja construída, ela é uma igreja maravilhosa, Ela é uma igreja maravilhosa. Ela é lugar de onde é que a gente pode chegar e inclinar a nossa cabeça e receber força, graça. Quantos de nós já não chegamos na igreja com o coração partido? Quantos de nós já não chegamos, diante de uma missa, diante de uma celebração, para conversar com um padre, com uma situação difícil que estava nos acontecendo? E às vezes, muitas vezes, o padre, quem nos acolheu na igreja, disse assim: vai dar certo, vamos rezar, vamos confiar em Deus, vamos nos entregar, vamos confiar, vamos buscar a Eucaristia. E quantas pessoas, não porque foi um conselho de um padre, de um ministro, de um leigo inserido da igreja, mas quantas pessoas seguiram esse conselho e começaram a frequentar mais a igreja, e a sua vida começou a mudar, a sua vida começou a transformar-se, a sua vida começou a dar certo. Quantas e quantas pessoas, Quantas e quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pela igreja? E aqui eu posso dizer, nós estamos, na nossa paróquia Santo Antônio, nós estamos tendo uma semana muito forte. A gente não está transmitindo as missas porque a gente quer que o nosso povo daqui, que o nosso povo de Rio Negrinho e os arredores bem próximos, volte para a igreja, venha para a igreja, entre na igreja. Mas nós estamos vivendo aqui um tempo de graça, celebrações, o nosso cerco de Jericó. 24 horas por dia, durante 7 dias, dentro da nossa igreja está acontecendo momentos fortes de oração. Momentos fortes. As missas que nós estamos tendo aqui são missas que estão tocando o coração das pessoas, que estão transformando vidas. Aqui eu posso dizer, eu sempre fui uma pessoa que gostei de incentivar retiros, encontros, celebrações, Eu sempre gostei muito de incentivar retiros e assim por diante. E não importa de qual movimento, porque a igreja não é feita somente de um outro movimento. Mas aqui eu posso testemunhar, quantas transformações eu vi acontecer, quantas transformações eu vi acontecer na vida de famílias de pessoas que foram num encontro, que participaram de um retiro, que participaram de algo. E quem proporcionou isso? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na igreja,
A igreja é o caminho ordinário para a gente encontrar Jesus. A igreja é o caminho ordinário para a gente, sabe, encontrar força. A igreja é o caminho ordinário para a gente descarregar os fardos que a gente tem nas costas. A igreja, né? A igreja é o caminho ordinário. A igreja é o caminho ordinário para a gente receber graças, força, libertação, transformação, mudança de vida. A igreja é o caminho ordinário para isso. A igreja é o caminho ordinário. E aí a gente entende uma coisa muito bela. Aí a gente entende uma coisa muito bonita. Porque Jesus hoje, ele lembra e ele diz assim: minha casa será uma casa de oração. Porque Jesus sabe que quando a gente entra numa igreja, quando a gente senta no banco de uma igreja, é ele que senta do nosso lado. Jesus sabe muito que quando a gente entra numa igreja, a nossa vida ela começa a ser transformada e ser mudada. Por isso que Jesus expulsou aqueles vendedores, aqueles cambistas que queriam fazer daquele espaço um lugar de perdição, um lugar de exploração. Porque a igreja não pode ser um fardo. A igreja é acolhida, a igreja é orientação, a igreja é um lugar onde a gente voa, a gente cresce, a gente melhora. E esse também é um recado para aqueles que falam mal da igreja. Esse também é um recado para aqueles que falam mal da igreja. Esse também é um recado para aqueles que falam mal das lideranças. Esse é um recado para aqueles que falam mal de padre, de bispos, de catequistas, ministros, quem está dentro da igreja. Esse é um recado muito claro, porque Jesus vai expulsar. Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente vai na onda dos outros. Você já começou a reparar, preste um pouco atenção. Como as pessoas falam mal da igreja. Como as pessoas criticam a igreja. Como as pessoas, elas começam a falar mal da igreja. E isso é ser mal agradecido. Isso é cuspir no prato que sempre nos alimentou, que sempre nos apoiou, que sempre nos cuidou. Isso é uma atitude deplorável, complicada. Por isso que Jesus hoje, ele expulsou algumas pessoas. Porque algumas, sim, elas estavam totalmente erradas dentro da igreja. Mas também Jesus expulsa aqueles que só criticam, que só puxam para trás, que só ficam colocando espinhos e assim por diante. Eu espero que você não seja um daqueles que fala mal da igreja. Eu espero que você não seja um daqueles que fala mal, dos pastores que estão conduzindo a igreja, daqueles que estão cuidando da igreja, porque nós temos uma facilidade muito grande de falar mal da igreja. Nós temos uma facilidade muito grande de falar mal de quem está à frente, às vezes, da igreja, e não necessariamente padre, bispo. Nós temos uma facilidade muito grande. O que Jesus faz? Jesus, ele vai expulsando tudo isso. Por quê? Por que Jesus vai expulsando? Porque a casa de Deus, a igreja, sempre vai ser um lugar de oração, de crescimento e de tantas outras coisas, tá? A igreja sempre vai ser esse lugar de crescimento. Não fale mal da sua igreja. Venha ajudar. Não fale mal da sua comunidade. Venha ajudar. Arregace as mangas. Venha ajudar. Venha ajudar. Não fale mal,
dos líderes de sua comunidade. Venha ajudar, porque falar mal é muito fácil. É muito fácil. Qualquer um fala. Venha dar o seu melhor. Venha ajudar. Se tem alguma coisa que não está bem, venha ajudar a melhorar. Venha fazer a ser diferente. Venha ajudar a dar um passo a mais, meu irmão, minha irmã. E é assim, que a gente vai dar passos bonitos, lindos, aonde é que a gente está. Porque eu volto a dizer, e aqui eu posso testemunhar mais uma vez, quantas e quantas pessoas, Quantas e quantas pessoas a gente viu serem transformadas na igreja. Eu, particularmente aqui, posso falar das inúmeras, das milhares de pessoas que eu já vi, serem transformadas pela ação da igreja nas suas vidas. É linda. A nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja tem tesouros que a gente não encontra em outros templos, em outras denominações. Nossa igreja é maravilhosa. A gente não conhece. Nossa igreja é tão bonita, veja, a Eucaristia, o sacramento da reconciliação, os demais sacramentos. Essa semana eu estou visitando os doentes de nossa comunidade, semana passada, eu já visitei mais de 65 pessoas acamadas, debilitadas, que estão dentro das suas casas. Olha como a nossa igreja é bela. No momento de dificuldade, lá vai o padre na casa, ungir, levar a comunhão. Veja como a nossa igreja é bela. Lá no hospital, vai um padre ungir, conversar com a família. Veja como a nossa igreja é bela, no momento de dor, de despedida, de um sepultamento. Lá está um sacerdote, ou a pastoral da esperança, um ministro, fazendo aquela celebração, sendo um consolo, sendo uma esperança. Veja como a nossa igreja é bela, quando você tem uma criança na tua casa e ela precisa ser batizada, Lá vem você com a sua criança e a igreja acolhe e lhe confere o sacramento do batismo e da iniciação à vida cristã. O problema é que, às vezes, muitas pessoas elas não participam direito da igreja, elas não conhecem a igreja, e aí para justificar, porque tem muitas pessoas que são relaxadas, tem muitas pessoas que são acomodadas, tem muitas pessoas que são mal acostumadas, porque não participam, porque não querem dar o seu melhor, porque não querem um compromisso, ficam falando mal, ficam criticando e assim por diante. Essas pessoas, Jesus pegou um chicote e disse, pode sair daqui, pode sumir daqui. Então a gente hoje, a gente olha para essa expressão muito bonita, Jesus fala da igreja, Jesus fala da igreja e Jesus pede que esta igreja, pede que as nossas comunidades, pede que a nossa igreja seja de fato um ninho de amor, de acolhimento, de tantas outras coisas. E é isso que vai fazer com que nossa casa, nossa igreja, seja sempre um ambiente melhor, acolhedor. Então, meu irmão, então minha irmã, é chegado aquele momento muito especial, muito bonito, que você deve voltar para a igreja. Ame a sua igreja. Se dedique. Ofereça um pouco do seu tempo. Seja um dizimista para manter a igreja bonita, funcionando, tudo em ordem, porque tudo custa. Ofereça os seus dons. Como nossas comunidades, nossas igrejas precisam de gente que canta, de coroinhas, de gente que esteja na acolhida. Como a nossa igreja precisa de ministros, de catequistas, de pessoas na liturgia, ajudando nos retiros, nos encontros. A igreja só não faz mais porque muitas vezes quem faz parte da igreja está acomodado. E nós que estamos um pouco mais à frente da igreja, aprendamos a acolher, aprendamos a dar sempre o nosso melhor. E o melhor sempre ele vai acontecer.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ajude sempre. Vamos pedir que o Senhor, nos proteja em todos os momentos da nossa vida. E Ele assim vai fazer. Gostaria que você escrevesse aqui, se você se sentir à vontade. Não sei se você vai se sentir à vontade, mas eu gostaria que você desse um testemunho. Gostaria que você escrevesse ali, na linha do tempo, a seguinte expressão: eu amo a minha igreja. Ou, vamos melhorar um pouquinho a frase, amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja, Escreve ali, na linha do tempo: eu amo a minha igreja. Escreve ali e com toda certeza, você vai sentir também esse amor crescer. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. A gente precisa expressar isso. Eu amo a minha igreja. Eu vou cuidar da minha igreja. Eu vou proteger a minha igreja. Eu vou fazer a minha igreja ser melhor. Eu vou fazer a minha igreja progredir. Eu amo a minha igreja. Porque quando a gente ama a nossa igreja, ela vai para frente. Quando a gente ama a nossa igreja, ela fica melhor cada dia. Quando a gente ama a nossa igreja, a gente até ajuda ela, isso aqui estragou, gente, vamos juntar, vamos consertar, vamos melhorar. Eu amo a minha igreja. E quando eu amo a minha igreja, vai ter um encontro. Gente, vamos rezar por esse encontro. Quando eu digo, eu amo a minha igreja, eu não critico. Quando eu digo, eu amo a minha igreja, eu ofereço meus dons, meus talentos, e as coisas vão acontecendo. Porque a gente precisa fazer isso. Eu amo a minha igreja, porque a igreja é como a tua mãe e o teu pai. É ela que vai te acolher. Ela te acolheu talvez, em casamentos, primeiras comunhões, crismas, batizados, São celebrações felizes, Celebrações bonitas, alegres. Mas a igreja, ela também te acolheu, Ela também te acolheu em momentos difíceis, quando você precisou. Quando você talvez bateu na porta da igreja chorando. Quando talvez um familiar teu precisava de uma unção. Quando talvez você chegou arrebentado para um momento de confissão. Quando talvez você perdeu alguém. Ali estava a igreja simplesmente para te dar um abraço. Por isso, ame a tua igreja. Eu amo a minha igreja. E dê o teu melhor. E coisas importantes, elas vão acontecer. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. E que Ele sempre te acompanhe, hoje e sempre. Grande abraço.